Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui dos conceitos de introversão e extroversão na psicologia junguiana. Para começar, primeiro já fazer uma diferenciação, esses termos eles caíram um pouco no uso comum, assim, né? E eu percebo que eles ganharam uma significância de, por exemplo, o introvertido, alguma coisa parecida com uma pessoa tímida, né? E o extrovertido com essa pessoa mais sociável, assim, né? Isso é um uso cotidiano que afasta um pouco da proposta inicial, né? Então, assim, é interessante a gente entender esses termos dentro da proposta junguiana mesmo, né? Apesar de que em alguns pontos até esses significados eles se toquem, é interessante a gente saber o que a gente está evocando, né? Quando a gente fala de introversão e extroversão, pela perspectiva do Jung, né? Então, é sobre isso esse vídeo hoje. Vamos falar um pouco dessas duas atitudes gerais aí, né? A introversão e a extroversão. Para começar, eu vou trazer uma ressalva já aqui para a gente entender, né? Quando a gente está falando de um tipo, né? Esses conceitos de introversão e extroversão, eles vão fazer parte da tipologia do Jung. E quando a gente estiver falando de um tipo, né? A gente vai levar esse tipo a um extremo. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou exagerar esses tipos, tanto o introvertido quanto o extrovertido, para que a gente consiga perceber as diferenças entre eles. Mas isso é uma ferramenta didática que eu estou usando para que a gente consiga comparar e diferenciar esses termos, né? Na, na vida e na realidade, a gente não vai encontrar essas características tão acentuadas assim, né? Como o próprio Jung coloca, né, não vão existir tipos puros, né? Não vai ter, por exemplo, uma pessoa que é puramente introvertida ou puramente extrovertida. A gente vai sempre lidar com essa variação na atitude dentro do mesmo sujeito, né? Então, esse mesmo sujeito, a gente vai encontrar nele as duas dinâmicas, tanto a introversão quanto a extroversão. Quando existir uma predominância de uma dessas atitudes, é que a gente vai poder dizer que o tipo da pessoa é esse, né? Então, uma pessoa que habitualmente, né, com mais frequência, usa a introversão para se adaptar ao mundo, a gente vai poder dizer que é um tipo introvertido. Ou se for ao contrário, um tipo extrovertido também. Mas é interessante a gente ter isso em mente. Então, assim, eu vou exagerar esses dois conceitos para a gente perceber a diferença. Mas, na realidade, eles aparecem misturados nesse mesmo sujeito, né? A gente tem essas duas dinâmicas colocadas aí no ser humano. Então, a primeira ressalva é essa, para a gente entender que é uma ferramenta didática mesmo esse exagero, né? E aí eu vou passar por alguns conceitos ali que aparecem no livro Tipos Psicológicos, né? Toda a minha explicação está baseada em cima desse livro. Então, eu vou trazer um pouco algumas coisas, assim. Primeiro, o que é essa ideia de tipo, né? O Jung vai colocar no livro uma definição do que ele está considerando um tipo, né? E ele vai dizer assim, um tipo é um modelo característico de uma atitude geral que se manifesta em muitas formas individuais. Então, primeiro a gente já tem isso, ó, um modelo característico de uma atitude geral. Aí, o que seria essa atitude, né? Vamos pegar esse conceito de atitude agora, né? A atitude, para o Jung, vai ser uma disposição da psique de agir ou reagir em determinada direção. Então, a gente tem o tipo como um modelo característico de uma atitude e a atitude como essa disposição da psique de agir ou reagir em determinada direção, né? Significa, significa estar pronto para algo, né? É uma expectativa que existe no sujeito e que vai atuar selecionando, direcionando e excluindo as coisas, né? Essas atitudes, elas vão se referir a essas formas de adaptação no mundo, né? É através delas que o sujeito tenta se adaptar à realidade, né? E aí o Jung coloca duas atitudes gerais, né? Que seria a atitude introvertida e a atitude extrovertida, né? Então, juntando um pouco desses conceitos, né? Vai existir, então, uma disposição na psique, uma expectativa para agir ou reagir em certa direção como forma de adaptação ao mundo. Então, para a gente, a questão básica aqui hoje é que existem pessoas que o interesse vai para o objeto, vai na direção do objeto, e existem outras pessoas que o interesse sai do objeto e volta para o sujeito e os seus próprios processos psicológicos, né? Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala dessa atitude geral.
Para tentar deixar isso um pouco mais prático, eu vou trazer um exemplo aqui. É lógico que esse exemplo ele vai ser limitado, porque eu vou buscar nele o exemplo, mas eu acho que talvez com o exemplo fique mais fácil da gente se localizar depois em algumas definições e perceber como isso aparece em cada sujeito ali, né? Então eu trouxe um exemplo, esse exemplo é da minha própria vida, né? Mas eu vou dividir ele aqui com vocês. Eu chamo ele do exemplo da vaca, né? Então, assim, vamos imaginar que tem duas pessoas na estrada, né? Uma dirige o carro e a outra está no banco do passageiro ali, né? E aí uma é introvertida e a outra é extrovertida, né? O introvertido está dirigindo o carro. E aí eles estão andando por uma estrada de terra, de repente o extrovertido pede para parar esse carro. E ele desce correndo na direção de uma vaca que está na beira da estrada ali, né? De repente ele já desceu do carro, ele já foi na direção da vaca, ele sobe na cerca, ele chama a vaca, começa a coçar a cabeça da vaca e ele já está lá se divertindo com a vaca. Enquanto isso, o introvertido está parado no carro com uma cara de assustado, né? A pessoa já olha, meu Deus, uma vaca, né? Que legal, já sai correndo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o objeto atrai ela. Vocês percebem? O interesse dela foi na direção do objeto, né? E ela simplesmente vai na direção desse objeto. Enquanto isso, o introvertido está ali no carro pensando, nossa, mas ele está na estrada. E se vier um carro, eu estou bloqueando a estrada. E se a vaca for brava, né? Será que o fazendeiro não vai achar ruim a gente mexer com a vaca? Será que tem cachorro por aqui? E aí vocês percebem que, enquanto um foi na direção do objeto, o outro se afastou desse objeto, né? E ele colocou um monte de abstração entre ele e o objeto. E ele está parado ali no carro, né? Então a gente já percebe uma diferenciação aqui entre a direção da libido mesmo, a direção desse interesse, né? Um foi tomado pelo objeto e já saiu rapidamente e foi interagir com o objeto. O outro colocou um monte de abstração entre ele e o objeto e se afastou desse objeto, se voltou muito mais para os próprios processos psicológicos, né? Isso, vamos ficar com esse exemplo, porque eu vou usar esse exemplo como referência para algumas definições ali, para a gente jogar dentro dessa possibilidade, né? No livro Tipos Psicológicos, o Jung ele fala ali no capítulo 5 do livro, o capítulo chama O Problema dos Tipos na Arte Poética, né? Aqui é interessante, antes de entrar no próprio conteúdo ali do capítulo 5, é interessante, o livro Tipos Psicológicos, ele tem toda uma primeira parte que ele vai passando por vários eventos históricos, várias discussões filosóficas, discussões da estética, né? E ele usa essa parte para embasar toda a concepção dele. Tem uma cultura estranha de não ler essa primeira parte, partir direto para a parte onde ele vai conceituar os tipos diretamente mesmo, né? Cuidado com isso, gente, porque tem uma riqueza de informação e só é possível entender essa segunda parte depois de ler essa primeira parte. Eu até entendo a ideia de pular essa primeira parte, porque é realmente uma parte difícil, assim. A gente se confronta ali com a genialidade do Jung mesmo, assim. Ele faz uma pesquisa que é difícil para a gente se aproximar dela sem estudo mesmo. Então, assim, vai dar um pouco mais de trabalho essa leitura, porque a gente precisa entender as referências que ele está usando ali. E, de repente, a gente tem que dar uma pesquisada em outras coisas para entender. Mas, assim, não cometer esse erro de pular essa parte, assim, porque tem muita riqueza de informação nessa primeira parte e coisas que vão embasar e vão facilitar o entendimento da segunda parte do livro. Então, é importante já deixar isso colocado, né? Não saltem essa primeira parte, assim, né? Se esforcem, gastem um tempinho ali, porque vale a pena, né? Facilita demais. Então, ressalva feita aí, no livro Tipos Psicológicos, no capítulo 5, o Jung vai trazer a questão do Prometeu e do Epimeteu, né? É interessante, ele faz toda uma discussão ali, né? Esse capítulo chama O Problema dos Tipos na Arte Poética. Ele faz todo um desenvolvimento argumentativo ali. Mas eu vou recortar só essa ideia do Prometeu e do Epimeteu, né? Em termos bem simples, o Epimeteu seria esse sujeito que age primeiro e pensa depois. E o Prometeu que pensa primeiro para depois agir, né? E aí acho que o exemplo ali da vaca na estrada fica muito interessante e muito fácil de perceber essa dinâmica do pensar e agir, né? Ou agir depois pensar, né? Antes de qualquer pensamento, ele agiu, né? Ele já para o carro parou, abriu a porta, já saiu correndo, já foi na direção da vaca, ele agiu. Enquanto isso, o introvertido estava parado pensando, né?
pô, pode vir um carro e eu estou atrapalhando a estrada, mas será que essa vaca não vai morder a gente? Será que não vai aparecer um cachorro? Será que se o fazendeiro ver a gente mexendo na vaca, ele já não vai achar isso ruim? Então você percebe que tem um monte de pensamento, tem um monte de ponderação antes da ação, né? E aqui ele não está fazendo um juízo de valor, nem dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Ele está só te fazendo essa diferenciação. Então eu já trouxe essa primeira questão do Prometeu e do Epimeteu para a gente entender um pouco essa dinâmica, né, de como essas pessoas reagem a determinados fatos, né? O primeiro reage agindo, o segundo reage pensando primeiro, né? Dando sequência, eu vou dividir um slide aqui com vocês. Eu retirei esse slide também do tipos psicológicos, onde o Jung faz uma definição, né, da extroversão. Então é interessante a gente ir passando pelos pontos, e eu já coloco aqui as referências para a gente tentar ligar isso no exemplo de alguma forma, né? Então vamos falar agora do tipo extrovertido. No tipo extrovertido, vai predominar a orientação pelo objeto, né? As decisões e as ações mais frequentes são condicionadas mais pelas circunstâncias objetivas do que por opiniões subjetivas. E se isso for habitual, a gente vai ter o tipo extrovertido, né? Ali, acho que no exemplo fica fácil, né? O objeto tem uma força muito grande para esse extrovertido e ele já sai do carro e vai na direção da vaca, né? De alguma forma, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Ele vai ser condicionado muito mais pelas circunstâncias objetivas ali do que pela opinião dele, né? Não é que ele não tem opinião, ele tem, mas a força do objeto é maior para ele, né? O objeto coloca ele em movimento. E aí, lá no parágrafo 797, eu trouxe algumas características ali da extroversão, né? Então, o Jung vai colocar que a extroversão é um voltar-se da libido para fora, né? Na direção do objeto, né? Vai existir uma relação manifesta do sujeito com o objeto no sentido de um interesse positivo do sujeito pelo objeto, né? Então, meu Deus, uma vaca, que legal, né? Já foi na direção do objeto, né? O objeto teve força para mobilizar esse sujeito, né? Uma outra coisa é isso, o objeto ele vai ter valor maior que a opinião sobre ele, né? Ele ainda vai ter as opiniões, mas o valor do objeto é maior do que a opinião dele, né? Maior no sentido de que tem mais força de convencimento, né? A consciência, ela olha para fora, para o mundo exterior, porque a informação decisiva vem de lá, né? É de lá que vem a informação que vai levar ele ao movimento, de alguma forma. O interesse e a atenção, elas seguem os acontecimentos externos em primeiro lugar, né? E aí esses acontecimentos podem ser coisas, pessoas, né? E aí é meio que essa ideia, assim, uma coisa mais exagerada ali, seria essa ideia que eu coloquei entre parênteses para vocês, né? Apareceu uma vaca, né? Nossa, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? E aí ele vai na direção da vaca, né? O extrovertido, ele vai estar sempre nessa constante doação e intromissão em tudo, né? Nessa relação com os objetos mesmo. Intromissão soa um pouquinho pejorativo ali, mas eu acho que faz parte aqui, eu assumo a minha tipologia introvertida, então para o introvertido dá essa impressão mesmo de que o extrovertido é um pouco intrometido, né? Mas aí vocês tirem minha equação pessoal do jogo aí e leiam essa intromissão como uma coisa de participação na realidade mesmo, né? Vou tirar o slide aqui agora, só um minutinho. Então, o que a gente percebe aí com essas características, né? Que o agir do extrovertido, ele tem um caráter mais adaptável às circunstâncias, né? O que eu quero dizer com adaptável, né? Vamos pensar que, sei lá, a pessoa foi na direção da vaca, começou a mexer ali com a vaca, brincar, e tá já em cima da cerca, quase entrando na propriedade de alguém, e aí de repente aparece esse fazendeiro. Isso, pro extrovertido, não vai ser um problema, né? Se aparecer esse fazendeiro, de repente ele já começa a conversar, ele já se enturma, em pouco tempo ele já tá amigo do fazendeiro, quando você perceber, ele já tá na sala da fazenda, tomando café, conhecendo a família, já contou a vida inteira com o fazendeiro já contou a vida inteira, de repente eles já estão conhecendo a fazenda, então ele se adapta fácil a essas variações do ambiente, né? Então, isso é interessante porque isso é bem característico dessa atitude extrovertida, né? Ele tem esse caráter adaptável às circunstâncias, né? Essa
essa rígida determinação por esses fatores objetivos, ela não necessariamente vai significar uma adaptação perfeita ou ideal, como pode parecer, assim, né? Por mais que, por exemplo, nesse caso, né, ele estava lá, a vaca, parece fazendeiro, ele se adapta a isso, se enturma, vai parecer que é uma adaptação perfeita ou ideal, mas isso não garante que ele está se adaptando a alguma coisa que seja boa para ele, ou que vai gerar algum tipo de estado mais equilibrado para ele, né? Ele corre o risco de se adaptar também a alguma coisa prejudicial. Então, assim, a adaptação dele não garante que a época que ele vive realmente está propondo um tipo de adaptação que seja equilibrada para ele. Então, se a época, por exemplo, se a gente estiver numa época onde as exigências elas acabam colocando o sujeito numa espécie de desequilíbrio, podemos pensar aí na nossa época no excesso de trabalho, na grande carga horária, a cobrança por produtividade acima de tudo, né? O extrovertido ele vai ter uma facilidade para se adaptar a isso, né? Mas ele vai pagar um preço por isso também, se isso não tiver de acordo com as possibilidades internas dele, né? Ele vai desconsiderar essa possibilidade interna e vai na direção dessa adaptação. Então a gente tem que entender isso, porque senão dá uma ideia de que essa adaptação, simplesmente por estar adaptado, isso é uma coisa perfeita, uma coisa ideal, né? E não é isso, né? Se a sociedade, por exemplo, estiver doente, ele vai se adaptar a essa doença também, né? Então, uma coisa não garante a outra. Então, isso é interessante para a gente deixar em aberto para pensar também. Eu vou agora... Aqui a gente falou, então, do extrovertido. Vamos partir agora para a definição do introvertido. E eu vou compartilhar um slide com vocês também, lá da definição do tipo de extroversão, né? Essa definição, como vocês estão vendo ali em cima, ó, aparece no parágrafo 864. Então, vamos ver o que aparece ali de características do introvertido. Então, ó, saímos do extrovertido, estamos no introvertido agora. A introversão, o Will vai colocar que é um voltar-se para dentro da libido, né? Por exemplo, ali na hora do introvertido fica se questionando sobre a vaca, sobre a situação, os riscos que existem ali, né? Quando a gente está falando de libido, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes o conceito de libido ele foi popularizado mais pela psicanálise. E aí a libido ficou com uma característica sexual, né, ligada a essa energia sexual. Não é disso que a gente está falando aqui, né? E esse é um dos pontos onde o Jung vai discordar do Freud, né? Existem outros pontos também, mas esse é um dos pontos principais, assim, né? O Jung não vai dar essa qualidade da libido como sexual exclusivamente, né? Ele vai entender a libido mais como uma energia que pode tomar várias formas, né? Vai tomar várias formas, né? Então, acho que dá para a gente pensar a libido nesse momento como uma espécie de interesse, né? Essa coisa que nos interessa, né, no objeto. No caso do introvertido, interessa para ele muito mais os questionamentos que ele tem sobre a vaca, né? Essa abstração que ele faz da situação. Então, isso cria uma relação negativa entre o sujeito e o objeto, né? Diferente do extrovertido, que tem uma relação positiva com o objeto, o introvertido pode ter uma relação negativa com o objeto, né? E aí a gente poderia pensar ali que seria aquele momento que o introvertido vê muitos perigos naquela situação, né? Uma situação complicada, né? Pode vir um fazendeiro, pode ter um cachorro, pode vir um carro, e aí eu estou entupindo a estrada aqui de alguma forma. Então tem essa relação negativa, né? Tem uma espécie de medo do objeto ali, né? O interesse, né? Agora no terceiro item ali, ó. O interesse, ele não se dirige ao objeto, mas dele se retrai e vai para o sujeito, né? Foi o que aconteceu ali no exemplo, né? O introvertido que estava dirigindo o carro, ele se afastou da vaca e a partir dos próprios pressupostos, ele começou a questionar a situação, né? Então, a gente já percebe essa diferença. O quarto item ali, ó, ele orienta-se pelo fator subjetivo, né? Importa para ele muito mais essa opinião que ele tem do objeto do que o objeto. Então, ali no caso, o introvertido ficou parado no carro, por quê? Porque era arriscado, né? Um negócio que tinha vários riscos, né? Poderia aparecer esse fazendeiro, um cachorro, um carro, e ele teria que sair dali para desentupir a estrada. Então, várias coisas aparecem para o introvertido como um risco, né? E aí, mesmo que ele goste da vaca, ele prefere não arriscar. Ele se mantém, ele consegue se separar da força desse objeto, de alguma forma, né? No próximo item, entre a percepção do objeto e o agir, se interpõe uma opinião subjetiva, né?
aqueles questionamentos que ele ficou fazendo ali sobre a vaca, né? Ele coloca uma espécie de muro abstrativo entre ele e o objeto, né? Enquanto o extrovertido ele se apoia naquilo que vem do objeto, o introvertido ele se apoia no que a impressão do objeto externo constela no sujeito, né? É isso que ele vai usar para se orientar, né? As concepções e tendências subjetivas vão ser maiores do que a influência do objeto externo, né? O introvertido ele vai se comportar sempre de maneira abstrativa, né? Então aí a gente está falando aqui do risco ali, né? Da análise da situação, né? Ele sai da realidade para esse campo abstrativo, né? Outra característica é que o introvertido ele vai se defender dessas solicitações externas, né? Ele vai evitar gastar energia diretamente com o objeto, né? Criando para si uma posição segura e fortificada, né? O objetivo do introvertido é se manter constante, sem ser afetado. Ele quer tirar essa força do objeto para que o objeto não tenha capacidade de afetar esse sujeito, né? Diferente do extrovertido, que ele quer ser afetado pelo objeto mesmo, né? Tem um olhar feliz sobre o objeto, né? De que o objeto pode trazer alguma coisa, né? Então, enquanto o introvertido está tentando se manter constante, o extrovertido ele quer ser modificado e quer ser afetado pelo objeto, né? Ele quer se colocar em relação com isso. Vou tirar o slide aqui para a gente seguir um pouquinho. Essa questão, vocês já perceberam que tem diferenças aí, né? E eu coloquei isso bem extremado para a gente perceber um pouco a diferença. Normalmente, vão acontecer muitos conflitos entre introvertidos e extrovertidos, né? Por quê? Porque o que o extrovertido valoriza é exatamente o que o introvertido não valoriza. Então, enquanto um dá valor para alguma coisa, esse mesmo valor é um desvalor para o outro, né? Então, por exemplo, o extrovertido vai passar a impressão de uma pessoa sem caráter, por exemplo, que muda de opinião conforme a situação. Então, por exemplo, vamos pensar que um introvertido diga para o extrovertido diga para o introvertido que, de repente, nunca mais eu vou fazer determinada coisa. Se aparecer alguém precisando que ele faça exatamente isso que ele falou que não vai fazer mais, e ele se ligar a esse objeto, facilmente ele vai ignorar essa regra que ele acabou de falar que, não, nunca mais vou fazer isso. Ele vai mudar de opinião e ele vai fazer exatamente aquilo que ele falou que não ia fazer. Isso para o introvertido vai dar uma impressão que o extrovertido não tem opinião, que ele é uma pessoa sem caráter, que ele fala uma coisa e faz outra, né? Porque para o introvertido não faz muito sentido a presença do objeto fazer ele quebrar essa regra que ele acabou de falar que ia cumprir, né? Então, vocês percebem que vai gerar muito conflito aí, né? E a mesma coisa para o extrovertido quando ele olha para o introvertido. O introvertido vai passar para o extrovertido a impressão de ser um sujeito egoísta, um sujeito autocentrado, né? Por quê? Porque nessa mesma situação, se o introvertido falar, eu não vou mais fazer determinada coisa, e aparecer alguém pedindo para ele fazer essa coisa, ele vai manter a regra estabelecida. E aí, no exagero, não vai importar muito, a pessoa pode estar morrendo, pode estar precisando muito da ajuda. Se ele criou essa regra, e dentro da visão que ele tem da realidade, essa regra faz sentido para ele, e essa regra é importante para ele atuar, ele vai ficar com a regra. E aí vai dar a impressão para o extrovertido que ele não tem que ser um sujeito sem coração, que ele não pensa nos outros. Mas ele tem que entender isso. A orientação, né, é totalmente diferente, né? Acho que, assim, se vocês olharem para as pessoas em volta de vocês, vocês vão encontrar muito esses comportamentos, assim, né? Isso dá muito problema em casal também, assim, né? Quando um casal tem a tipologia oposta, né? De repente se junta aí um introvertido e um extrovertido, milhões de problemas vão aparecer nessa relação, justamente por essa incapacidade de perceber o ponto de partida do outro, né? E isso é uma dificuldade comum mesmo. Uma outra coisa que a gente pensar é isso, assim, o extrovertido ele gosta de ser afetado, né? Enquanto o introvertido ele não quer ser afetado de maneira nenhuma, né? E com isso eu acho que a gente falou um pouco da introversão e da extroversão, né? A partir do livro Tipos Psicológicos. O Jung, nesse livro Tipos, ele começa com essa atitude geral, né? Introversão e extroversão. E depois ele vai falar das atitudes funcionais, né? Seriam
que aí ele vai usar as funções da consciência para compor essa tipologia. Então, a gente vai ter 4 funções da consciência, né? Então, a gente tem 2 atitudes gerais e 4 atitudes funcionais. Isso vai resultar para a gente 8 tipos funcionais. No vídeo de hoje, eu não vou entrar nos tipos funcionais ali, a partir das funções, mas eu vou compartilhar um slide com vocês para a gente entender mais ou menos como se configuram esses 8 tipos aí, para deixar aqui uma continuação, de repente, para um próximo vídeo, tá? Então, assim, quais seriam as 4 funções que o Jung coloca na consciência, né? As 4 funções seriam a intuição e a sensação, que ele classifica como funções irracionais, e o pensamento e o sentimento, que ele classifica como funções racionais, né? A combinação dessas 4 atitudes, dessas 4 funções, né, junto com as 2 atitudes, vai gerar essa classificação em 8 tipos principais, né? Que seria, por exemplo, o tipo intuição introvertido e o tipo intuição extrovertido, o tipo sensação introvertido e extrovertido, o tipo sentimento introvertido e extrovertido, e o tipo pensamento introvertido e extrovertido. Então, essa é mais ou menos a tipologia do Jung nos 8 tipos psicológicos ali, principais que ele coloca no livro Tipos Psicológicos, né? Depois, num outro vídeo, a gente entra, né, nessa questão das funções aí e abre um pouco esses conceitos que também dão todo uma nova cor a essas orientações, né? Mas a ideia hoje era realmente falar dessas atitudes gerais, né? Dessa direção a priorística da libido nos sujeitos, né? Eu vou trazer um último trechinho aqui para a gente ler, está aparecendo aí para vocês, né? Esse trecho que eu recortei está no livro Tipos Psicológicos, no parágrafo 6 ali, né? Então, vou ler com vocês aqui para a gente dar um geral no que a gente falou hoje, ó. Toda pessoa tem ambos os mecanismos para exprimir seu ritmo natural de vida, que Goethe designou, não por acaso, como conceitos fisiológicos da atividade do coração, né? A questão da sístole e da diástole, né? Que seria essa questão da expansão e da retração, aí, de alguma forma, né? E aí ele segue, ó, uma alternação rítmica de ambas as formas de ação talvez corresponda ao fluxo normal de vida. Então, aquele negócio que eu falei no começo do vídeo, né? Não tem tipos puros. A pessoa não vai ser exclusivamente introvertida ou extrovertida, né? Essa alternação rítmica de ambas as formas psíquicas é que vai ser o que a gente vai encontrar na vida e na realidade, né? Nas pessoas aí, né? Mas aí, continuando, ó. Mas as condições complicadas e externas sobre as quais vivemos, bem como as condições, talvez mais complicadas ainda, de nossa disposição psíquica individual, raramente permitem um fluxo totalmente imperturbável da atividade psíquica. Circunstâncias externas e disposição interna favorecem muitas vezes um dos mecanismos e limitam ou estorvam o outro. Com isso, temos naturalmente uma predominância de um dos mecanismos. Tornando-se crônica essa situação, então, surge então um tipo, ou seja, uma atitude habitual, onde predominará um dos mecanismos, sem, contudo, poder suprimir totalmente o outro, pois este faz parte necessária da atividade psíquica. Então, o Jung já colocou aqui nesse trecho essa questão, assim, né? Num estado ideal e perfeito de equilibração, essas 2 tendências se alternariam aí naturalmente, né? Mas pelas dificuldades do mundo externo e do mundo interno, esses mecanismos acabam que um acaba suprimindo o outro, né? E aí que a gente vai ter alguma coisa mais problemática que a gente poderia pensar num desequilíbrio, né? Dessas 2 dinâmicas aí, né? Então, o finalzinho do trecho ali, ó. Por isso, não pode haver um tipo puro, no sentido de possuir apenas um dos mecanismos, ficando o outro completamente atrofiado. Uma atitude típica significa sempre e tão somente a predominância relativa de um dos mecanismos. Então, de novo, resgatando aquilo que eu coloquei no começo do vídeo, né? É a partir da predominância de uma dessas tendências que a gente vai poder pensar em um tipo, né? Um tipo extrovertido ou introvertido. A mesma coisa vai acontecer com as funções, né? Um tipo pensamento vai usar o pensamento predominantemente.
Não quer dizer que ele não tem as outras funções, mas quer dizer que ele tem uma preferência e ele usa muito mais essa função, que a gente vai chamar ela de função principal, para se adaptar à realidade, né? Então é disso que a gente está falando. Com esse trecho, acho que a gente faz um resuminho ali do que a gente falou hoje nesse vídeo, e aí a gente chega ao final, né? Aí deixo aqui na tela o meu Instagram aí para vocês, quem quiser entrar lá, seguir, vai ser um prazer. E aí eu agradeço vocês e até o próximo vídeo aí, gente. Valeu demais.